Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Descomplicando X, o canal que está crescendo de uma forma muito assustadora, né? E hoje a gente vai trabalhar com um assunto muito interessante, que são triângulos, um assunto muito tranquilo, muito fácil, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, ó, roda a vinheta aí, editor, que nós já vamos começar. Bom galera, de forma bem tranquila, vamos conhecer agora os elementos do triângulo, certo? Todo triângulo, obrigatoriamente, ele tem os vértices, ele tem os lados, tem os ângulos internos e os ângulos externos. Bom, vamos localizar cada ponto desse. Primeiro, os vértices. Os vértices são os pontos de encontro entre os lados. Temos aqui o vértice A, como vocês podem ver aqui do lado. Temos aqui também o vértice B e temos também o vértice C. Lembrando que os vértices, eles são representados sempre por letras maiúsculas. Tudo bem? Além dos vértices, nós temos também os lados. Temos aqui o lado AB, certo? O lado BC e o lado AC. Logo, se é um triângulo, temos, portanto, três lados. Além dos vértices e dos lados, nós temos também os ângulos internos, ou seja, porque está dentro do triângulo. Quais são os ângulos internos desse triângulo? Temos aí os ângulos A, o ângulo B e o ângulo C. Lembrando que o ângulo ele é representado com esse circunflexo sobre a letra maiúscula, certo? Como ângulo externos, nós temos o X, o Y e o Z. Eles são externos porque estão fora do triângulo. É importante ressaltar que a soma do ângulo interno com o ângulo externo forma um ângulo de 180 graus, pois eles são suplementares. Tudo bem? Bom pessoal, os triângulos eles podem se classificar quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, os triângulos eles podem ser equiláteros, eles podem ser isósceles e também podem ser escaleno. Veremos agora a diferença entre cada um deles. O triângulo equilátero significa igual. É um triângulo que possui os três lados iguais, certo? Ou seja, congruentes. Perceba aqui nessa primeira figura que os três lados do triângulo possuem as mesmas medidas. Por exemplo, esse lado aqui poderia medir 3 centímetros, esse daqui também 3 centímetros e esse aqui 3 centímetros. Logo, se tem a mesma medida, é chamada de equilátero. Lembrando que os triângulos equiláteros também possuem, os ângulos internos iguais. Ou seja, se um triângulo possui um ângulo interno de 180 graus, eu digo que cada ângulo desse mede exatamente 60 graus. Passando agora para o isósceles. Os isósceles, iso significa igual. É um triângulo que possui dois lados iguais, ou então dois lados congruentes. Bom, os triângulos isósceles, eles se caracterizam também por possuírem dois ângulos iguais e um diferente. Logo, esses dois ângulos aqui, desse triângulo isósceles, são iguais. Além disso, temos o triângulo escaleno. Um triângulo escaleno é aquele que possui os três lados diferentes, ou seja, cada um com uma medida diferente, certo? E os seus ângulos também não são congruentes, eles são diferentes. Quanto aos ângulos, os triângulos podem ser retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Bom, um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Um triângulo acutângulo é aquele em que possui três ângulos agudos. E aí é necessário lembrarmos o que é um ângulo agudo. Ângulo agudo é aquele ângulo que é maior do que zero e menor
que 90 graus. E o obtusângulo é um triângulo que possui um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 e menor que 180. Então, quando você for analisar os ângulos, né, de um triângulo, é necessário verificar se ele é retângulo, ou seja, possui um ângulo reto de 90 graus, se ele é acutângulo, ou seja, se ele possui três ângulos agudos, maior que 0 e menor que 90, ou se ele é obtusângulo, maior que 90 e menor que 180. As condições de existência de um triângulo. Para que um triângulo exista, é necessário que a soma de dois lados seja maior do que o outro. Como funciona isso? Observe aqui comigo. Eu tenho aqui um triângulo que tem um lado A corresponde a 16 centímetros, o lado B corresponde a 20 e o lado C corresponde a 30. Quando eu somar dois lados, o resultado dessa soma tem que ser maior do que o terceiro. Por exemplo, eu tenho aqui o lado A, que mede 16, vamos colocar aqui 16, mais o lado B, que corresponde a 20. Fazendo essa soma, eu tenho 16 mais 20, que vai ser igual a 36. 36, ele é maior do que o lado C, porque o lado C é 30. Verificando a letra B, eu tenho o ângulo B, que mede 20, mais o ângulo C, que mede 30. 30 mais 20 é igual a 50 centímetros. Portanto, 50 centímetros é maior do que o ângulo A, que corresponde a 16. Por último, eu tenho o ângulo C, que é 30, mais o ângulo A, que é 16. 30 mais 16 é igual a 46. E 46 é maior do que o ângulo B, que corresponde a 20. Então, a soma de dois lados tem que ser sempre maior do que o outro lado. Caso isso não aconteça, a condição de existência desse triângulo não poderá ser considerada. É isso aí, pessoal. Inscreva-se, deixe o seu like, por gentileza, ative o sininho para que eu possa ter mais inscritos, tá certo? Muito obrigado.